Olá pessoal, eu quero passar uma dica aqui muito importante, principalmente para os técnicos que recebem um amplificador desse aqui para fazer orçamento e não observam um detalhe, e depois que passa o orçamento, o cliente chega com ele e diz assim: ei, tá do mesmo jeito, o amplificador tá em proteção. Pensa até que é o cliente que tá errando, e muitas vezes é o próprio técnico que não observou esse detalhe. Você pega com um problema, resolve aquele simples problema e entrega, termina você tendo um prejuízo grande depois, porque o cliente vai querer garantia. Acabei de abrir ele aqui e já fiz logo esse teste. E olha só, observe isso. E para quem gosta de enganar o micro aí, esse aqui já diz logo onde é. Observe essa trilha aqui. Isso aqui já é uma outra coisa que eu vou mostrar a vocês. Essa trilha aqui é a trilha onde vem a referência aqui dos capacitor. É uma voltagem aqui, ó, média de 160 volts. Ela vem aqui, ó, ela vem nessa trilhazinha que já tá suja aqui, tá vendo? E esbarra nesse resistor, tá vendo? Tá com poeira aí, nem limpei pra vocês verem aí, ó. Se você observar aqui, ó, não é estragado não. A extensão vai tirar aqui a poeira. Isso aqui é devido à grande voltagem, à grande corrente aqui circulando aqui. Mas é incrível que pareça, é na trilha mesmo. Ela baixa aqui de 160 para uns 82 volts aqui. Aí entra nesse outro resistorzinho aqui e passa pro outro lado. 100K, outro de 100K. Depois que passa por dois resistores, ele vem para essa trilha aqui, ó. É o pino 14 do micro. Você põe um resistorzinho aqui, ó, de 4K7 direto para o pino 1. Pino 1 é o VDD, é o 5 volts. É como se você tivesse carregando esses capacitores, mesmo desligando o pino do meio dos de ouro. Agora a dica que eu vou passar aqui, se você não tiver cuidado, você toma prejuízo com um orçamento desse. Aqui existe dois drives, o 27511. Ele tem 6 terminais. Você se certifica que está totalmente descarregado. Pega um multímetro na escala de resistência do pino do meio desse 27511. Para o outro pino do meio, tem que dar uma resistência alta. Se ele der uma resistência baixa, desse ponto para esse, pode ter certeza que isso aqui já é o drive alterado. Mesmo assim, ainda funciona. Eu vou medir aqui para vocês verem qual a resistência que está dando. 1, 2, tudo normal. O terceiro, apesar que ele está aqui no meio dessa sujeira, ó, tá normal. Agora esse aqui tá alterado. Eu vou mostrar a vocês. Ele tá original ali, como vocês podem ver. 3005. Olha esse capacitor como é que tá escuro aqui já. E funcionando esse amplificador. Vou medir aqui para vocês verem como é que tá a resistência dele. E vou medir os outros para comparar para vocês verem. E, ó, ele disse o ventilador parou. Não roda, ele tá totalmente colado. Vamos olhar os capacitores. Vamos ver o outro. Ó, pessoal. Tá bem inchadão, ó. Quando encosta ali, ó, o tanto que fica aqui, ó. Não é essa a dica mais importante, não. Isso aqui é para vocês verem. Espera receber o orçamento de 3 capacitores novos, né? E um ventilador que tá aqui colado, como vocês podem ver. Desmonta um amplificador desse, bota 3 capacitores, bota o cooler, faz a limpeza e olhe lá se funcionar. Depois que botar os capacitores. Aí o que você vai fazer? Você cobrou 3 capacitores e um cooler. Porque assim, o amplificador chegou com problema de capacitor inchado. Você vai e resolve lá. Aí o cliente vai dizer: rapaz, agora tá entrando em proteção. Aí quando você olha, sai de som curto. E olhe lá se não queimar as duas. E olhe lá se ele não ficar insistindo, ligando o remoto, pensando que vai funcionar. E queimar a etapa de fonte. Aí diga aí. Vamos ver se eu vou conseguir medir ele. Tá vendo ele aqui, ó? É muito imprensadinho. E ao mesmo tempo acompanhar aqui. Então o multímetro fica quase cobrindo, ó. Dando 308 ohms. Isso aqui, esse drive já está alterado aqui no pino do meio. Você diz: não, mas o pino do meio não usa na trilha, não liga. A questão não é que não usa, não liga. A questão é que quando esse pino aqui está com essa resistência baixa, ele já está alterado, independente de você utilizar essa trilha aqui no circuito ou não. Porque pode chegar alguém aí no comentário e dizer: não, mas essa trilha é desligada do circuito. A questão não é que é desligada, a questão é que ela existe, e se ela estiver alterada de um lado para outro, vai danificar. O canal vai danificar. Esse amplificador está funcionando. Corre o risco de você tirar os capacitores, colocar, quando botar nem funciona mais. Tá vendo aqui 308 ohms? Não tem nem como testar aquilo ali. Mas eu vou testar esses outros dois ao mesmo tempo, ó. Um aqui e outro aqui. Para vocês verem que realmente não é para dar essa resistência aqui não que tá dando. Tá vendo lá? 3,8 mega. Vamos para outro isso aí. Olha o outro. Tá vendo? 356K. Olha aí. Vamos inverter as ponteiras agora. A questão é, pode dar qualquer valor aqui, menos 300 ohms, 400, 500 ohms, não pode. E está totalmente descarregado. Eu vou medir para vocês verem que não tem carga nenhuma na placa. Olha aí, 368K. Agora o próximo aqui, o mesmo, invertendo as ponteiras. Pino do meio. Para cá. Tá vendo? 408K. Se eu inverter, vai dar mais alto. Ou pode ser que dê o mesmo valor. Olha aí, mega, 3,8 mega.
Aí do jeito que tá aqui, ó, só empurra pra cá, ó. Vê se vocês conseguem pegar aí. Pera aí. Ó, não tô mudando nada aqui, ó. Vou fazer... Tá, vocês... Olha só. Ver se eu consigo aqui, que aqui é impensadinho. Do meio para o meio. Tá vendo? 309. Agora eu vou inverter, ó. Preto aqui. Até o fininho ali que acaba treme, viu? Pra medir. Tá vendo? Não vou medir o outro porque não tem nem condição de medir. Eu não vou nem mexer ali, porque se for mexer ali agora, eu só tô passando o orçamento pro cliente. Se ele não aceitar, aí eu vou mexer que ele dá problema. Ele disse, não, o amplificador foi funcionando. Então, o que eu quero dizer a vocês que tem que ter muito cuidado quando você pega um amplificador desses para passar orçamento, tá vendo? Ah, é só 3 capacitor. 3 capacitor e o ventilador, mas olha aí. E outra coisa bem importante que eu vou falar aqui para vocês, que nesse modelo de amplificador aqui, mesmo que esteja tudo normal, vocês ainda tem que trocar o seguinte, ó. Tá vendo esses diodos aqui, ó? Esses 3. Olha. 1, 2 e 3. Troca esse diodo, bota o MUR 120. Porque se possível, se vocês tiver disponível, bota esses 2 capacitores. Mas, independente de qualquer coisa, mesmo que chegue funcionando para trocar o RCA, se você for um bom técnico desenrolado para evitar defeitos posterior, você vem aqui e troca esses 3 diodos. Bota MUR 120, MUR 120. Pode botar todos os 3. Isso aqui é recomendação da fábrica mesmo. Aí você vem aqui do outro lado, ó, troca esse e esse, tá vendo? Tem que trocar os 6 diodos. Conserta, entrega para o cliente, troca aqui capacitor, troca um RCA, troca um conector RCA, algumas besteirinhas. Vai entrega. Quando é com uma semana depois, volta com problema e você, não, tava bom. Realmente tava bom, que nem tá. Se vocês quiserem, eu ligo ele para vocês verem que funciona. A questão é quando pega um drive desse aqui alterado, é um piscar de olho para ele terminar de alterar. Basta acabar dar uma lapada de som. Termina de entrar em curto. Aí o que acontece? Vai voltar para você e você vai dizer, não, mas não tava com esse defeito não. Aí o cara diz, mas foi depois que você mexeu. E aí? Entendeu? Então o ideal é que você reveja o orçamento a partir de agora nesses modelos. Sempre você mede do pino do meio para o outro pino do meio. Se tiver resistência baixa, você já sabe que vai ter que trocar aqueles drivezinhos. Então aqui tem que trocar os diodos, trocar os drives, entendeu? E fazer aquela revisão. Pessoal, se vocês gostaram do começo do vídeo, agora é a hora de realmente se aprofundar daqui para frente. O vídeo vai ficar ainda mais interessante, com várias dicas valiosas que vão ajudar você a economizar tempo na manutenção. Não perca essa parte, porque é daqui que o conteúdo realmente se destaca e faz toda a diferença. Vamos juntos! Ah, e não se esqueça de deixar aquele likezão aí, se você estiver gostando do vídeo, e continua no vídeo, você vai gostar. São dicas super valiosas, que ou mais cedo ou mais tarde você vai encontrar os mesmos problemas citados aqui nessa manutenção. Então vale a pena você assistir até o final. Valeu! Deixa bastante solda. Para estanhar os dois de uma vez só tem que ser assim, ó, o bolão de solda. Que ele já soltou. Mas olha, a cola. Solta direitinho, mas fica grudado na cola. Já soltou, tá grudado só na cola novamente. Vai. Os originais. Como vocês podem ver. Agora vamos retirar toda essa cola aqui, ó. Tirar esse aqui também para soltar aquela cola ali e trocar os drive e os diodos. Do jeito que vocês viram aí no início do vídeo. Vai enrolando aqui que a cola vai subindo. Nada de puxar, você vai enrolando aqui, ó. Ela vai soltando direitinho. Vai enrolar que ele puxa tudinho. Vou dar uma dica aqui a vocês. Eu poderia tirar, que nem eu já tirei os capacitores, e tirar logo esse aqui, tirar aquela cola, fazer todo o serviço. E por que eu não faço assim? Eu faço por etapa. Se eu tirei os 3 capacitores, vou fazer a limpeza, vou botar os 3 capacitores novos, certo? Só depois que tiver
tudo ok aqui com os capacitores. A primeira parte já deixa no ponto, bota os capacitores novos. Aí depois liga o módulo e testa, porque se você fizer tudo de uma vez só e depois for testar não funcionar, você não vai saber se foi na primeira parte, se foi na segunda ou na terceira. Então sempre por etapa. Oi pessoal, se você chegou até aqui é porque está realmente interessado em aprender mais sobre o assunto do vídeo. E eu tenho muito mais para compartilhar com vocês. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever agora, ativa o sininho, assim você não perde nenhum conteúdo novo. E se você quer ainda mais dicas exclusivas, venha ser membro do canal. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado na eletrônica. Não se esqueça o like e bora pro vídeo. Parcialmente aqui já deu uma caprichada aqui. Agora eu vou trocar os capacitores. Já dei uma limpadinha por aqui também. Já dei uma caprichadinha também por aqui na limpeza. Vamos botar os capacitores. Como vocês podem ver, 3 capacitores. Olha, ele tem que ser planinho, pessoal. Como eu já fiz antes, olha para esse capacitor. Olha para esse aqui. Tá vendo que ele não fica plano? Ó, fica esse bucho aqui, ó. Agora, olha esse aqui. Esse negócio levantou, ó. Beleza, beleza. Vamos trocar os 3. Todos os 3 novos. Mesmo fabricante. Capacitância 2200, 2200. 200 volts, 200 volts. Tolerância M, que chega a 20%. 0219G1. 0220G1. É quase o mesmo, viu? 40, 085, 56 as medidas. 09 aqui é 07. É quase igual. É quase igual o lote, né? Mas a capacitância e a voltagem é a mesma. E a tolerância. Pessoal, eu estou usando essa cola dura, tipo Super Bonder, para colar os capacitores e outros componentes quando eu preciso. E vocês, que tipo de cola usa na assistência técnica de vocês? Cola emborrachada, tipo silicone, ou tipo essa cola dura aí, como eu estou usando? Sempre observar a polaridade, tá vendo? Negativo todos os 3 é para o lado de cá. Observe bem essas dicas. Temos bastante dicas daqui para frente. E observe bem essas dicas, principalmente para quem é iniciante. A limpeza da placa, como vocês estão vendo, é muito importante, pois só assim você vai ver se ficou algum curto no circuito ou se está tudo ok. Nesse momento aqui eu testo só para ver se está tudo ok, né? Porque eu sei que tem que resolver o problema aqui do drivezinho que está alterado. E o circuito aqui dos diodos. A lâmpada séria acendeu um pouco. Os capacitores estavam descarregados. Deixa logo escorado aqui. Ok. Saída ok. Resistor em série. Agora aqui tira com bastante cuidado, sabe? Para tirar a cola e não arrancar a componente e já tirando devagarinho para ir soltando todinha a componente. Vou fazer essa limpeza aqui que ela é bem crítica. Muito cuidado ali. Usando essa pinçazinha, tirar ali no meio. Depois tirar os drive, todos os dois, ó. Eu vou tirar eles dois e vou medir. Tirei a cola aqui, ó. Raspei aqui apenas para tirar a cola. Aí eu quero que vocês vejam aqui, ó, do pino do meio para o pino do meio, qual a resistência que esse aqui tá dando. Isso aqui é o que a gente já mediu. Tá? Escala de resistência aqui, ó, do BIP. Como vocês podem ver. Vamos lá, pino do meio. 302 ohms. Vamos para o outro. É tão miudinho que é difícil até para testar ele. Tá vendo, pessoal? Isso aqui não pode não. Aí o amplificador desse ainda funcionando. Os 2 pinos do meio ele tem que estar na escala de mega. Por mais que não use na trilha, mas está alterado internamente. Olha aqueles outros lá. Pino do meio para o pino do meio. 348K.
Ele não pode dar baixo do jeito que tá o outro lado. E meio e o meio. Pronto. Tá vendo? 300 e alguma coisa aí. Os capacitores descarregados. Tira eles e depois a gente volta com o vídeo. Depois eu vou comparar com o novo, que eu tenho ele novo. Olhem, observem esse circuito, pessoal. Foi retirado aqui, ó, 27511. Foi retirado aqui o outro 27511. Vou mostrar a vocês como é que tá a resistência dele desse pino do meio para esse. Não pode dar essa resistência baixa como está dando. Agora verifique. Veja esse diodo aqui, tá vendo? O catodo dele sempre é para o lado que tem essa tintazinha mais larga. Aqui é outro. O catodo é para cá, tá vendo? Sempre tem uma tintazinha mais larga. Olha esse aqui, ó, M1000R120. Esse é um diodo M1000R120. Olha essa tintazinha mais larga. Aqui é o lado do catodo do diodo. Porque vieram alguns diodos com falha, sabe? No componente mesmo. Para substituir esses diodos. 1, 2 e 3. Colocar é o mesmo diodo. É o M1000R120. Já vem o M1000R120. Mas eles estavam apresentando falhas. Então vocês substituem. Independente de estar ruim ou não, substitua 1, 2 e 3. Pronto, só isso aqui. Agora, nesse caso aqui, foi retirado os dois, como vocês já viram, porque ele está apresentando uma baixa resistência. Não é para apresentar do pino do meio para o pino do meio. Onde eles estão aqui, ó. Vamos comparar esses drive aqui com o novo. Vocês não imaginam a dificuldade que foi para eu conseguir comprar esses drive. Primeiro, 374 ohms. Próximo. Tá vendo que tá dando 0? E isso é o amplificador funcionando. Agora vamos para o drive novo. Vocês viram aí? 568K. Olha só. Ele tava tão baixo assim. Ah, tinha um que tava baixo. Então é aquele lá. Esse aqui tá mais alto. 373 ohms. 374 ohms. Esse aqui, ó, como é que tá. Isso aqui para um amplificador que mas é bem ligeirinho. Você troca os componentes que você tá vendo aí que tá ruim. Olha aí, tá vendo? Aí você vai e entrega o amplificador, depois retorna. Não sabe por que foi. Olha o outro lado. 4 mega. Vamos ao outro lado. Tá vendo? Isso é o amplificador ainda funcionando. Dá para explicar uma coisa dessa? Agora vamos colocar eles novos e os diodos também. Vamos trocar esses componentes. Os 6 diodos e os 2 drivezinhos. Muito cuidado quando for colocar. Observa esse pontinho aqui, ó. Que é o pino 1. Nesse aqui tá desse lado aqui, ó, o pino 1. Essa bolinha. Número 3 aqui é o pino 1. Lado de cá. Na hora de soldar os drives, referência 3005, é importante fazer tudo com calma. Com uma pinça, segure o componente no lugar e alinhe bem os terminais na placa. Comece soldando apenas um pino. Confere se ficou certinho no ponto e aí sim continua a soldagem. O ideal é usar um ferro de solda de no máximo 40 watts para evitar superaquecimento nos drives. Assim você garante uma solda firme e segura. E continue assistindo porque o vídeo ainda tem bastante dica até o final. Se ainda não deixou aquele likezão, deixa agora, se inscreve no canal e se puder compartilha com um amigo técnico. Vamos espalhar esse conhecimento e evitar dor de cabeça lá na frente. Desse lado, como vocês podem ver, foi substituído esse diodo, esse e esse. Esse drive e esse drive. Uma observação muito importante. Essa bolinha de solda aqui, ela não faz parte do terminal desse capacitor. E por ele ser muito próximo, muitas vezes quando você vai substituir esse capacitor, vai botar o ferro de solda aqui, essa solda aqui fecha curta, ó. Só em você botar o ferro de solda aqui, ó, para estanhar, já pode fechar um curto aqui, o amplificador não vai funcionar. É bom observar bem, ter bastante cuidado aqui quando for soldar esse capacitor aqui, ó. Ele é 10 micro, parece distante, mas olha aí pela bitola dessa solda, 1 milímetro essa solda. Olha a distância que fica. Bitola dessa solda é 1 milímetro e olha como fica próximo. Então quando você vai encher isso aqui de solda dos dois lados, ó, tá vendo? Baixa um bolinho de solda desse aqui, ó.
aqui ele fecha curto e não funciona. Agora troca os outros diodos. Mas antes de mexer aqui, observe. Aqui eu já fiz o que tinha de fazer desse lado. Troquei os 3 diodos e os 2 drive. Como vocês podem ver, limpei, fiz toda a limpeza, estanhei aqui alguns pontos. Agora tem que trocar esses outros 3 diodos. 1, 2 e 3. E agora eu já troco direto? Não, o correto é você ligar o módulo e testar, ver se está funcionando. Por quê? Se você mexeu desse lado aqui e agora vai botar os componentes desse lado aqui, e quando ligar esse amplificador ele entrar em proteção, você não vai saber se o problema foi porque mexeu aqui ou aqui. Então se você mexe só de um lado e ele não funciona bem, então você já sabe que vai mexer daquele lado que você mexeu para ver o que pode ter acontecido. Então vamos ligar o módulo, depois a gente troca esse diodo aqui. Outra coisa bem importante, aqui, como vocês podem ver, foi mexido aqui no canal. E eu vou ligar agora o 12 volts e ligar com o diodo no lugar? Não. Se eu fizer isso e tiver causado algum probleminha aqui, vai queimar o amplificador. Então, o ideal sempre é desligar o pino do meio do diodo. Também, você pode desligar o resistorzinho aqui de 10R, como vocês podem ver. Ó, tem um resistorzinho aqui de 10R. Você desativando esse resistor aqui, vai acabar a alimentação do drive, correto? Vai acabar a alimentação de alta. Você pode fazer isso também. Vou colocar aqui entre pino 1 e pino 14 um resistor 10K e desligar os diodos. Daqui para frente, eu desligo o diodo. Eu não vou confiar que está tudo certinho e vou tacar a carga nos capacitores, não. Aqui tem que ser assim, ó. Resistorzinho de 10K do pino 1 ao pino 14. Desligou o diodo. Não tem para que ter medo. Eu vou ligar. Olha. Vai acender os 3. Pronto. Viram que ficou 2 lá acesos? Se essa tensão aqui nos capacitores chegar, esse LED é o primeiro a apagar. Olha, como vocês podem ver, conectei o alto-falante, conectei o RCA. Ó. É só aquele barulho. Agora, do jeito que tá aqui, eu vou mexer em nada. Eu vou apenas colocar, ó, 12 volts, ó, lá para onde é para ter alimentação, nos capacitores. Como o diodo tá desligado, eu vou botar aqui direto no transistor, olha só. Se eu baixar agora, eu já apago, ó. Vendo que apagou o LEDzinho? Ó. Vendo? Apagou, ó. Não adianta você ligar o diodo se você não tiver esse som. Não ligue, porque pode ser que queime mais coisa. E vamos concluir o serviço. Agora, troca aqueles 3 diodos lá que faltam. Primeiro faz tudo isso aqui, deixa, bota para tocar para poder mexer ali, ó. Porque vai, mexe aqui, mexe ali, se dá um problema, você não vai saber se foi ali ou aqui, né? Como eu já falei. Substituído os diodos, os outros 3 que faltavam. Agora vamos testar, botar o diodo no lugar. Primeiro, como vocês podem ver, ó. Distorcendo, né? Olha. Botar o diodo no lugar. E vamos fazer o teste final. Lembrando que tem que tirar o resistor. Soldei o diodo. Agora, como vocês podem ver, ó. Só o terra positivo. Remoto aqui com a pinça e alto. Agora vamos baixar aqui que eu sei que vem alto mesmo.